Olá, pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Mariana Tavares e hoje nós vamos ter uma aula de Direito de Empresa. Muito bem, pessoal. Vou começar aqui apresentando um livro de Direito Empresarial que eu acho particularmente muito bom e muito didático, que é esse aqui, ó, o Manual de Direito Comercial do professor Valdo Fázio Júnior. E o professor Valdo Fázio, ele é muito bem sucedido nesse livro porque ele consegue explicar direito empresarial ou direito comercial, como você queira chamar, de uma maneira muito didática. Então, uma pessoa que não é do campo do direito vai pegar esse livro aqui, vai ler e vai entender como é que o direito empresarial funciona. Então, ele é muito didático e é um volume único, publicação da Atlas. Fica aqui a dica para vocês, ok? Então, vamos lá. Começando a nossa história. O direito empresarial, ao contrário de outros direitos, ele não tem maiores elucubrações filosóficas. Na verdade, ele é um direito muito pragmático, eu diria, porque ele nasceu a partir realmente das práticas de comércio, numa época em que nem se falava em contrato de compra e venda, os contratos eram feitos muito na base do escambo, e começou a se intensificar essa relação comercial com o final do feudalismo, com a baixa Idade Média, com o nascimento do mercantilismo, o renascimento das cidades, dentro de um aspecto comercial muito forte. Então, foi a partir das práticas, corriqueiras do dia a dia, as práticas de sobrevivência, as práticas de mercado, que o Estado percebeu que era necessário editar novas regras, estabelecer normas que iriam, digamos assim, disciplinar o funcionamento do comércio como um todo. Essas normas disciplinadoras, elas são muito importantes, porque quando a gente está falando de algo que está funcionando e que está gerando riquezas e está movimentando o trabalho, movimentando pessoas, a gente tem que ter a norma jurídica ali, pontuando o que é certo, pontuando o que é errado, o que é possível e o que não é. Então, o Estado, para evidentemente controlar a fruição da atividade comercial, começou a produzir normas e regras, que são, digamos assim, o foco, a matriz nascedora do nosso direito empresarial. Estou falando de uma maneira bem sucinta, tá? Porque essa aula eu já ministrei em sala de aula, depois eu posso gravar um vídeo falando mais detalhadamente desses quesitos históricos do nascimento do direito comercial, mas hoje eu vou abreviar um pouco. Então, partindo, desse elemento onde o Estado ele tem essa obrigação de organizar o que acontece dentro dele, lógico, e o direito é o grande instrumento de poder e de controle nesse sentido, então, evidentemente que o direito comercial, ele tem uma característica totalmente pragmática, vamos dizer assim, porque o direito comercial, na verdade, ou direito empresarial, como você queira falar, é um direito que nos traz aqui, digamos assim, zero de elucubração filosófica. Tudo foi pontuado nas práticas do dia a dia, tudo foi pontuado a partir realmente dos relacionamentos humanos e econômicos das pessoas de um modo geral. Ok, então com isso, estabelecidas as regras para o comércio, o Estado também entendeu que era necessário cunhar as moedas já existiam, por exemplo, no mundo árabe, mas aí foram levadas para o mundo europeu, o mundo ocidental, de uma maneira mais pragmática, e dessa forma as moedas cunhadas se tornaram, digamos assim, um elemento de troca, um elemento muito forte, um elemento muito visceral nesse sentido, e na condição de um elemento de troca, nasceu o contrato de compra e venda. Então, é uma brincadeira que eu faço de dizer que a humanidade, desde então, enlouqueceu, por conta do dinheiro, e continua enlouquecida até hoje, Você vê as pessoas, enfim, pagando cada mico por conta do dinheiro, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque realmente o assunto não é esse. Mas é fato que o dinheiro é a mola do mundo. Acho interessante até muita gente que defende uma filosofia neoliberal rever seus posicionamentos a essa altura do campeonato, por uma razão muito séria. Estamos aí enfrentando uma pandemia e uma crise econômica nunca vista antes na história, assim, pelo menos não na história pós-moderna,
E a grande questão é que nós não temos os trabalhadores, minha gente, dentro das fábricas, das indústrias, das empresas, trabalhando, produzindo, porque eu vou viver e vou morrer defendendo o trabalhador. O trabalhador é ele que, com a sua força de trabalho, com a sua capacidade de produção, faz a engrenagem da economia se movimentar. Então, aos trabalhadores que estão parados agora, né, não por vontade, mas por força das circunstâncias, todo o meu respeito. Muito bem. Então, diante disso, a gente tem, dentro desse conjunto de conceitos da empresa, a gente tem a questão, né, dos contratos, os contratos de compra e venda. De certa maneira, o contrato de trabalho não deixa de ser também um grande contrato de compra e venda, né? O trabalhador está vendendo ali o seu tempo, sua dedicação, sua vida, seus esforços, em alguns casos até sua saúde, porque tem trabalhos que não podem ser interrompidos e as pessoas continuam realizando, não obstante as dificuldades. E os trabalhadores realmente, assim, têm uma parcela fundamental aqui na construção do direito, não só o direito do trabalho, mas o direito empresarial também e toda a estrutura econômica da sociedade como um todo. Então, diante desse universo, onde tudo se pontua através do dinheiro, né, não se admite trabalho que não seja remunerado, como também não se admite um contrato de compra e venda que não traga o elemento pecuniar, né, o elemento dinheiro. Então, nesse universo do direito empresarial, é claro que o Estado não poderia ficar de fora, ele não poderia deixar de dar não só as regras do jogo, através de toda uma coletânea de normas jurídicas, mas também o Estado, ele quer, digamos assim, garantir a sua parcela, porque o Estado, ele não se autossustenta. O Estado precisa dos trabalhadores, precisa das empresas, precisa de vocês também, empresários, empresários sérios, aqueles empresários que não são sonegadores fiscais, por exemplo, né? Porque a sonegação fiscal é crime, vamos deixar isso bem claro aqui, e por aí vai. Então, para aqueles empresários que são pessoas sérias e que realmente têm o compromisso de movimentar a economia de maneira benfazeja a todos, né, para eles também recai uma cobrança muito grande em termos de dinheiro, que é quando a gente fala de tributação. Todas as mercadorias que adentram e que saem de uma empresa, né, e ganham, digamos assim, espaço dentro das relações de comércio, são mercadorias que são tributadas, obviamente. O ICMS é um imposto que ele é estabelecido sobre tudo, sobre mercadorias, sobre serviços e daí em diante. Então, dentro desse conjunto de elementos, onde nós temos trabalho, nós temos tributação, nós temos o investimento dos empresários, nós temos uma dedicação de vários segmentos da sociedade, de várias pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, a gente tem aqui, né, digamos que a concretização das relações empresariais e, portanto, do direito empresarial, pontuando a dinâmica, né, e todas as formas lícitas através das quais esse direito vai funcionar. Muito bem, mas eu não posso simplesmente dizer que eu possuo uma empresa quando eu simplesmente coloquei, sei lá, um bazar. Vou usar um exemplo que eu usei em sala de aula outro dia. Eu resolvi fazer, vamos imaginar, um balanço aqui no meu escritório e resolvi fazer um balanço no meu closet. E aí eu coloquei um bazar, digamos assim, no terraço da minha casa para vender coisas que são boas, mas eu já não uso mais e estou me descartando. Eu não posso dizer que eu sou uma empresária, porque apesar de estar, digamos assim, exercendo uma atividade econômica que ela é lícita, absolutamente lícita, mas eu não vou estar registrada na junta comercial. Se eu não vou estar registrada na junta comercial, eu vou estar exercendo uma atividade econômica informal, ou seja, isso não é uma empresa. Não estou dizendo que eu estou praticando um crime. Não, não há crime nenhum em vender coisas que são coisas lícitas. Mas também é preciso que se veja a formalização das atividades para você poder se intitular empresário. Então, nessa hora, a gente tem aqui alguns critérios bem importantes. Eu espero que vocês estejam anotando. Primeiramente, o empresário, ele precisa configurar, junto com o seu contador, o chamado contrato social. O contrato social, minha gente, é aquele contrato que vai ser totalmente elaborado dentro dos padrões que a junta comercial estabelece. A junta comercial, por sua vez, é um órgão pertencente ao poder público executivo estadual. E esse contrato, o contrato social, deve dizer tudo aquilo que a empresa vai ser. Qual é o segmento de atuação, qual é o capital, é uma sociedade, que tipo de sociedade e daí em diante. Então, a partir do momento em que eu
apresento o contrato social na junta comercial do estado, cada estado tem a sua junta comercial, então, evidentemente, essas juntas elas vão ter um cruzamento de dados, lógico, não só através da Receita Federal, mas também através do Departamento Nacional de Registro de Comércio, que é uma autarquia que está ligada, minha gente, ao Ministério da Indústria e do Comércio. Então, a gente tem, digamos assim, uma teia de informações que circulam em território nacional. Mas, para a gente começar a história começa na junta comercial do seu estado, né? Então, na junta comercial, eu vou levar o contrato social já todo elaborado, de acordo com os meus interesses, de acordo com a legislação, na conformidade daquilo que o meu contador vai me orientar, meu advogado também, etc. E eu vou registrar a empresa. Gente, é assim, quando vocês nasceram, o pai de vocês, o responsável, enfim, foi lá no cartório de registro, né, de pessoas civis e tal, e registrou vocês, correto? Gente, com a empresa é a mesma coisa, sendo que eu não vou registrar uma empresa comercial no cartório. Eu vou registrar uma empresa comercial na junta comercial. Muito bem, então, registrada a minha empresa na junta comercial, dada entrada no contrato social, né, lá na junta comercial, então, o que vai acontecer? A junta vai reter certas informações e vai remeter outras informações, por exemplo, para a Receita Federal, para o Departamento Nacional de Registro de Comércio, onde vai haver todo um cruzamento de dados. E esse cruzamento de dados vai ser super importante para ver se, por exemplo, o nome que eu estou querendo registrar já não está registrado por outra empresa. Porque se outra empresa anterior à minha empresa já registrou determinado nome que eu acho interessante, coisa e tal, eu não posso fazer uso desse nome. Então, os nomes não podem se repetir. Então, tal como o CNPJ, que vai ser expedido, nesse caso, pela Receita Federal, uma vez que eu der entrada dentro da junta comercial. Então, da mesma forma que o CNPJ não pode ser repetido, um nome de registro empresarial também não, para que não haja confusão de empresa com empresa. Olha, gente, sem dizer nomes, mas tempo desse aqui no meu estado, teve uma determinada empresa que, enfim, não se comportou bem no mercado, eu não vou entrar em detalhes. E havia uma outra empresa que tinha um nome muito parecido. E um determinado canal de TV fez uma confusão entre os nomes e acabou divulgando aquela informação que não era positiva, usando o nome da empresa errada. Olha só, que dano moral complicado, né? Quando a gente tem uma coisa desse tipo. Então, era uma empresa inocente, uma empresa absolutamente idônea, que ficou retratada na mídia como se fosse uma empresa fraudadora, de mau comportamento, quando não. Na verdade, o veículo de mídia confundiu, digamos assim, as pessoas jurídicas. E é claro que esse veículo de mídia teve que depois emitir nota, esclarecendo, pedindo desculpas, né, nada mais que a sua obrigação, e teve que enfrentar, sim, um processo judicial onde a empresa, que no caso sofreu a agressão do ponto de vista da sua imagem, foi indenizada pelo fato da má publicidade ter sido divulgada de uma maneira tão injusta, de uma maneira tão pouco cuidadosa, digamos assim. Então, daí que essa questão do nome empresarial é uma questão que realmente merece nossa atenção para que as empresas não se confundam, para que a gente possa distinguir elas bem direitinho. E aí, registrada a empresa, né, dentro da junta comercial, tudo vai ser verificado se realmente é uma empresa que existe, se não é uma empresa fantasma, se não é uma empresa que está aí para lavar dinheiro, qual é o segmento de mercado, quem são os sócios, se esses sócios são pessoas que realmente podem empresariar, se são pessoas que têm uma conduta absolutamente limpa, se tem uma moral idônea, um perfil honesto, digamos assim, dentro da sociedade, se são pessoas que não estão dentro de certos impedimentos que a legislação evoca, como, por exemplo, deputados, senadores, eles não podem empresariar durante o exercício do cargo público. Ah, professora, mas eles vão fazer o quê? Eles vão pedir afastamento e eles vão nomear um administrador que vai administrar aquela empresa, que vai gerir a empresa na ausência deles, tá? Existe uma brecha na legislação que é o seguinte, um juiz, um promotor, um deputado, um senador, um agente da Receita Federal não pode, digamos assim, empresariar, agentes públicos de um modo geral. Porém, tem uma brecha, e essa brecha vocês fiquem ligados, porque isso às vezes é cobrado, assim, certas provas que botam algumas pegadinhas para vocês, que é o seguinte, eles não podem empresariar na condição do empresário titular, aquele que realmente dirige a empresa,
mas eles podem possuir cotas numa proporção menorzinha. É uma brecha na legislação? É, mas ela existe, eu tô só relatando para vocês. Mas por que, professora? Eu não sei. Aí você vai ter que perguntar ao legislador por que ele permitiu semelhante brecha. Porém, seguindo a linha, né? Então, uma vez registrada a sua empresa vai ficar, digamos assim, sob os olhos do Estado, ela vai ser fiscalizada, ela vai ser monitorada, não só para efeitos de relações tributárias, o que é muito importante, porque o Estado precisa da tributação, a tributação tem que ser usada em prol da coletividade, a tributação que se transforma em verbas públicas tem que ser investida, né, para o bem-estar da sociedade, eu entendo assim. Então, não só por uma questão de tributação, mas por uma questão de ordem, por uma questão, por exemplo, de defesa do consumidor, minha gente. Como é que eu vou denunciar uma empresa, entre aspas, que me aplicou um golpe, se essa empresa não pode ser identificada? A gente tem tido muitos problemas desse tipo com empresas virtuais, algumas empresas que funcionam só na internet. E aí quando a pessoa vai ver, não é uma empresa, na realidade é uma tremenda de uma arapuca que está ali para tirar dinheiro das pessoas e não retornar coisíssima alguma. Vou relatar esse exemplo porque aconteceu com uma pessoa da minha família. Um determinado tio resolveu fazer uma mudança e contratou uma empresa via internet. No dia certo, a empresa chegou lá no condomínio dele, encostou um caminhão-baú, colocou todo o apartamento dele, coitado do meu tio, nesse caminhão-baú e até hoje. Pois é, ele perdeu um apartamento inteiro. Eletrodomésticos, móveis, objetos pessoais, obras de arte. Olha, foi realmente muito difícil. E aí ele foi procurar na internet, né, o CNPJ dessa empresa, qualquer identificação. E nessa hora foi que ele descobriu que na realidade não era uma empresa, era uma organização criminosa que estava atuando na época lá no Distrito Federal e estava fazendo isso com os apartamentos de muitas pessoas. A Polícia Federal já estava no encalço desses criminosos, mas a verdade é que muitos prejuízos ocorreram, né, nesse ínterim. Muito bem, então se você vai estabelecer negócios com uma empresa, você tem que verificar se essa empresa está registrada, porque o registro, minha gente, é o que atesta o nascimento formal de uma empresa para o direito, é o que atesta o nascimento formal de uma instituição que vai estabelecer relações de comércio de maneira legalizada, de maneira lícita, de maneira absolutamente legitimada pelo Estado e pela legislação. Então, uma vez feito o registro, agora sim, a minha empresa está regularizada, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer toda uma anotação, quer dizer, serão várias anotações, na verdade, serão vários arquivamentos de tudo que se passa nessa empresa, as mercadorias que entram, as mercadorias que saem, o quão lucrativa é a minha atividade ou o quão retraída ela se encontra, quantas pessoas eu contrato, quantas eu demito, né? E por aí vai. Esse procedimento todinho de, digamos assim, controle de tudo que ocorre no mundo empresarial, a gente dá o nome de escrituração. A escrituração é um registro formal de toda a operacionalidade econômica, laboral, financeira, enfim, né? Tudo que ocorre na empresa tem que estar relatado na escrituração. E essa escrituração eu vou ter que oferecer na junta comercial, sempre na virada de um ano para o outro, na virada de dezembro para janeiro. E fora isso, a empresa também tem que oferecer, evidentemente, a sua declaração para o leão do imposto de renda na condição de pessoa jurídica. Dessa maneira, o Estado controla a fruição de riquezas no país e, evidentemente, a licitude, a legalidade, a idoneidade das empresas que estão aqui no sistema interagindo conosco. Então, a escrituração, assim como o registro, não são opções, são obrigações. E a lei é muito clara acerca disso, então são questões que realmente não podem ser negociadas, tal como essa questão do nome empresarial, que nome empresarial também vale frisar, depois eu vou dar uma aula bem específica sobre isso,
Nome empresarial não é nome de fantasia. Se você tem um nome empresarial e quer também adotar um nome de fantasia, tudo bem. Mas isso tudo tem que estar muito bem asseverado, digamos assim, no contrato social. Digamos, eu que sou uma pessoa que tem por hobby cozinhar, digamos que eu resolva colocar uma empresa de alimentos, de doces, né? Vamos lá. Aí, Mariana Tavares de Melo, Indústria Alimentícia, LTDA, né? Sociedade Limitada, digamos que eu tenha outras sócias e lá vai. Tudo bem, não está incorreto o nome, mas assim, não é exatamente um nome atraente, né, para o público. Mas e se eu quiser colocar um nome atraente como chamariz, digamos assim, do meu público-alvo? Aí eu coloco, sei lá, sabores do Mediterrâneo, e aí todo mundo já sabe que eu vou servir nessa minha empresa comidas, né, que tem uma inspiração na dieta do Mediterrâneo, olha que coisa chique, né? Então, esse seria o nome de fantasia e não um nome empresarial. Então, é por isso que é curioso que quando você vai olhar a sua fatura do cartão de crédito, eu tô dizendo porque eu tenho mania de fazer isso, eu pego a fatura do meu cartão de crédito, minha gente, mulher, é um negócio complicado. Aí eu saio, né, item por item, passando ali um lápis e vendo o que é que eu gastei, o que é que eu não gastei, e olhem, de vez em quando eu pego, assim, alguns gastos que não fazem sentido, eu ligo imediatamente, né, para o serviço de atendimento ao consumidor, reclamo, e no mês seguinte tá lá o estorno. É engraçado, né? Porque que certas empresas nunca erram para menos, só erram para mais. Muito bem. Então, a gente vai ter essa situação através da escrituração e do controle das empresas, onde eu vou estar verificando tudo que se passa dentro da empresa, né? Tudo que ocorre, e a partir daí o controle vai se dar de uma maneira muito plena para o consumidor, de uma forma geral. Então, através da escrituração, se verifica, né, tudo o que acontece, etc e tal. E aí, quando você tem uma empresa que está registrada sob um determinado nome empresarial, mas ela possui um outro nome, que é o nome de fantasia, que é aquele nome bem bonitão, que está ali no letreiro, né, que está ali na placa luminosa da empresa. Aí você, quando olha no cartão de crédito, mas peraí, que empresa é essa? Eu não comprei nada nessa empresa, comprou, mas o que vai aparecer no cartão de crédito, porque a lei determina que é assim, vai ser o nome empresarial e não o nome de fantasia. Por isso que a gente às vezes se confunde um pouco. Mas esses dois nomes podem ser usados, o nome de fantasia não para os contratos, mas para chamar a atenção do público, para propagandear aquela atividade. E o nome empresarial, aí sim, vai cair nas relações contratuais, inclusive nas relações que perpassam pelo seu cartão de crédito. Então é isso, minha gente. Entraremos em mais detalhes mais adiante. Na próxima aula de Direito Empresarial, eu vou falar mais sobre as questões do nome empresarial e as questões do nome de fantasia. E aí eu já vou aproveitar para puxar essa questão para os direitos da propriedade intelectual e da propriedade industrial, tá certo? Para que a gente faça um somatório bem positivo de informações para vocês. Aqui desde hoje, e acho que porque o mar tá aqui pertinho, que tem um beija-flor aqui na varanda, e ainda tem o BenTV cantando, olha que coisa bonita. Então vou encerrar essa gravação assim, mandando um beijo muito grande para vocês. Força, luz, tudo de bom.